que você sente e você pensa quando você ouve o nome Lúcifer? No contexto religioso, Lúcifer é tido como o inimigo, o diabo, aquele que quer o nosso mal, aquele que nos leva para o mau caminho. Nesse vídeo eu quero esclarecer algumas coisas. Vai incomodar, mas é para que você consiga acessar o seu potencial, aquilo que você tem de mais poderoso dentro de você, que é a sua luz. No contexto religioso, ele está sempre ali nos distraindo, nos levando para o mau caminho, para más escolhas. Mas esse é um discurso muito vitimista, daquele que ainda não entendeu quem é, aquele que está perdido, não sabe qual que é o próprio caminho, então é fácil se distrair com qualquer coisa. Muitas vezes ele vai se manifestar ali através do nosso ego. E Lúcifer, ele é como se ele ficasse numa camada entre eu e a minha sombra. O pior da minha sombra, onde está todos os meus traumas, todas as minhas dores, todas as minhas feridas emocionais, tudo aquilo que eu evito acessar está depois dele. E ele funciona da mesma maneira que o nosso ego, sempre nos distraindo, fazendo com que a gente evite o desconforto, evite encarar a dor, mas a dor ela faz parte do crescimento, ela faz parte do desenvolvimento de qualquer coisa. Quer desenvolver sua musculatura, quer desenvolver seu corpo, você vai precisar treinar muito, o corpo vai ficar dolorido. Quer estudar para alguma coisa, você vai precisar estudar, ler, e isso vai gerar um desgaste, isso vai gerar um certo desconforto, uma certa dor mental. Nosso córtex vai ficar sobrecarregado de informações, então vai gerar uma dor. A dor faz parte de todo o processo. Quem não quer passar por dor não vai evoluir. A dor ela está intrínseca à nossa existência. Ela é algo que está junto com o prazer. A mesma região do nosso cérebro que processa a dor, ela também processa o prazer. Então, dor e prazer é apenas uma questão de ponto de vista. Muitas vezes a gente se entrega às dores, aos prazeres, principalmente superficiais, por distrações. Tudo para evitar que a gente acesse o nosso potencial. E Lúcifer, nesse caso, ou o nosso ego, ele vai sempre nos direcionar naquilo que vai gerar menos desgaste energético. O que for mais confortável, tudo para evitar que a gente tenha um desgaste de energia muito grande. Pensa comigo. Lúcifer é aquele que sabe das nossas dores, das nossas fraquezas, ele sabe do nosso pior. E fomos ensinados a rejeitá-lo, a não querer contato com ele, a fugir dele a todo custo. Mas, cara, se ele sabe de tudo, todo o meu pior, ele também não pode me auxiliar. Tudo vai depender de como eu me relaciono com ele. Nosso processo de evolução da alma, um dos principais pontos mais importantes é a gente aprender a se relacionar. E, biblicamente falando, o que Jesus veio trazendo é exatamente ensinando como a gente se relaciona com o mundo, como a gente se relaciona com Deus e com o mundo. E esse conceito de que Lúcifer é o nosso inimigo é algo muito antigo, desde o início. E quando Jesus veio, ele trouxe uma nova visão das coisas, uma nova visão do mundo, de como a gente deve se relacionar com o mundo. E devemos amar os nossos inimigos. Só que do ponto de vista da vítima, do vitimismo, o inimigo vai nos fazer mal, o inimigo vai nos trair, o inimigo vai fazer isso, vai fazer um monte de coisa. Mas quando reconhecemos quem realmente somos, quando despertamos a nossa percepção, a nossa consciência e entendemos quem realmente somos aqui, e o que realmente viemos fazer aqui nesse planeta, nesse exato momento, não tem mais vítima.
Porque nós sabemos, nós estamos conectados diretamente com Deus, com o nosso espírito. Desse ponto, nada pode nos fazer mal porque a gente entende que tudo é uma escolha nossa. Muitas vezes escolhemos ser fortes, ser guerreiros, ter ombros fortes. E o que isso vai fazer? Quando a gente escolhe, faz uma escolha dessa, o universo, Deus, ele entende que é isso que a gente quer. E para quem é guerreiro, o guerreiro precisa de batalhas. Se você quer ser forte, você vai precisar enfrentar desafios grandes. Quer ter ombros fortes, você vai precisar carregar cargas muito pesadas. Mas é uma questão de escolha. Mas o que impede a gente então de conseguir mudar, conseguir ter uma vida leve, uma vida mais prazerosa, próspera, muitas vezes está em negar a ajuda desse nosso maior aliado, que vai estar constantemente nos revelando os nossos pontos fracos, que vai estar nos acusando, nos criticando. Mas isso é apenas um reflexo do nosso próprio julgamento sobre nós mesmos. Ele só está revelando aquilo que a gente não está querendo encarar. A verdade sobre a gente. Mas por trás dessa verdade, tá ali as nossas sombras, os nossos traumas, as nossas dores, as nossas feridas. E com o auxílio dessa força, desse nosso maior aliado, que é Lúcifer, nós conseguimos acessar as camadas mais profundas do nosso ser. No momento que a gente entra e revive uma dor, um trauma, uma experiência muito sofrida, somente com uma percepção ruim sobre aquilo, ficamos presos naquilo ali. Nós não mudamos. Mas quando estamos conscientes de que nós somos espírito, de que nós somos Deus, apenas uma das infinitas manifestações de Deus, nós simplesmente adentramos naquele lugar, naquela memória, e permitimos que a luz flua através de nós até aquele lugar dentro da gente, e todas as respostas simplesmente surgem. Para quem sofreu com abuso, eu sofri de abuso sexual. Uma das principais coisas que eu consegui resgatar disso foi a minha força de expressão. Foi reconhecer que eu não soube impor limites. Eu era criança, sim. Não sabia, não fui ensinado naquela época, naquele período. Mas hoje já não é mais justificativa para permitir que o que aconteceu lá continue moldando e controlando os meus comportamentos inconscientes. Hoje eu tenho consciência. E esse é o ponto principal para qualquer mudança, para ressignificar qualquer trauma, qualquer dor que você tenha. Revisite aquelas memórias, mas do ponto de vista de que você é o Espírito, de que você é Deus, de que você é a luz, de que você é o amor, é a compaixão, é a paz. E observar tudo o que você pode aprender com aquilo que aconteceu. Então, dependendo do seu trauma, como nesse exemplo que eu trouxe, impor limites para o outro e para mim. Porque até um certo ponto eu permiti que aquilo ali acontecesse porque eu queria alguma coisa daquilo ali. Eu queria experienciar uma sensação daquilo que aconteceu. Eu tinha uma curiosidade e eu permiti que muitas outras coisas acontecessem só porque eu queria apenas uma coisa. Então não soube impor limites primeiramente para mim. Mas hoje eu tenho consciência. E isso se desdobra de muitas formas. Eu trouxe apenas
esse exemplo. Então, para você que sofreu abuso, a tua força de expressão, de ter relacionamentos saudáveis, de impor limites, de se expressar, de ser autêntica, de ser autêntico, essa sua força para tudo isso vai estar nessas lembranças desses traumas. E é claro, é muito desafiador conseguir resgatar esse nosso poder de maneira apenas analítica. É importante desenvolver a nossa cognição e a nossa observação, mas existem caminhos que são mais fáceis, são mais leves e aceleram todo esse processo através das ferramentas energéticas e espirituais. Tudo acontece de uma maneira muito mais rápida. A gente só precisa ter a coragem de ir até aquele lugar dentro da gente. No momento em que Lúcifer fala com nós, nos revela um ponto fraco, nos revela uma brecha para distração, é nesse momento em que devemos nos lembrar de quem somos. Somos espírito, somos uma alma e uma das infinitas manifestações de Deus aqui. E perguntar para Ele: o que você quer dizer com isso? O que você está tentando me revelar? Que Ele não está tentando somente revelar aquilo que nós somos ruins. Não, Ele está tentando revelar que, cara, é ali. Você precisa olhar isso daqui. Porque talvez essa vida maravilhosa que você fica criando na sua mente está sendo impedida por causa disso daqui. Eu aprendi muito na igreja, mas não por causa da igreja, mas porque eu aprendi a ouvir Deus em cada uma das pessoas, em cada momento. Apenas aquilo que Ele queria transmitir para mim. Mas, cara, a igreja é o que mais impede as pessoas de acessarem quem elas realmente são, de descobrirem, despertarem para quem elas realmente são. Porque tratar o nosso maior aliado como o nosso maior inimigo, isso está indo contra o que o próprio Jesus nos disse para fazer. E uma das coisas que eu queria trazer para você que está assistindo agora é de uma mensagem que eu recebi. Basicamente, um dos poucos pedidos que Deus faz e que é a missão do nosso espírito, e é uma das principais coisas que estamos aqui, é para que ninguém se ausente da presença de Deus. Se ausentar da presença de Deus é se ausentar da presença de si mesmo. Então você que está aí assistindo, que esteja passando por, sei lá, o que você está passando nesse momento, que talvez já não tenha perdido todas as esperanças de ter uma vida abundante, uma vida próspera, de ter uma vida realmente com facilidade, de conquistar as coisas, de ter uma vida estável financeiramente, de conseguir realizar os seus sonhos, ou até mesmo para você que já tem dificuldade de sonhar. Sonhar parece apenas um conto de fadas. Está na hora de você se conectar com o teu espírito. Em muitos momentos em que você acredita que tem algo contra você, te levando sempre para um caminho errado, você só está indo porque você está numa postura de vítima, que você está olhando para a vida como uma vítima, mas você não é. Você é muito mais do que isso. Você é uma das infinitas manifestações de Deus aqui e agora. Está na hora de você se conectar com você mesmo, com quem você é, descobrir qual a missão, qual o propósito da sua alma em estar aqui nesse momento. O que a tua mente anda te acusando, para onde ela vai te levando, quais as distrações que você se permite se distrair. Todas as distrações é só para evitar que você acesse o teu verdadeiro potencial e
E perceba que todas as distrações, elas vão surgir em momentos em que você está pensando ou está sentindo de fazer alguma coisa boa, alguma coisa verdadeira, que faça sentido para você. Para finalizar esse vídeo, eu quero compartilhar duas coisas. A primeira é realmente o meu sonho, que é estar fazendo isso aqui, mas não só isso. Então, para que você entenda, eu sou um facilitador e um influenciador espiritual. Eu quero despertar a consciência das pessoas, principalmente de vocês, de todo mundo que me acompanha. Facilitar esse processo através de ferramentas, através do Reiki, diversas outras ferramentas espirituais e energéticas. Então, nesse momento, para que você consiga entender e sentir um pouco do que eu quero trazer aqui, pensa em algum desafio que você está enfrentando agora. Pensa se ele está ligado a alguma dor, algum trauma do seu passado. E de olhos fechados, apenas respire. E pense no que você mais deseja nesse momento. Qual o seu maior sonho nesse momento? E o que te impede de chegar até lá? Se você não tem clareza, se você não tem sonho, continue de olhos fechados. E permita que o teu espírito se comunique com você, abrindo os caminhos, removendo todos os bloqueios. Revelando tudo aquilo que você precisa saber, ter consciência, tudo que você precisa fortalecer, tudo que você precisa acessar, aonde você precisa ir. E entenda que quando você estiver perdido ou perdida, existe uma luz dentro de você que vai guiar o caminho a todo momento. Você só precisa saber para onde você quer ir. E essa luz vai guiar o caminho, em meio a toda a escuridão. Se qualquer sombra se manifestarem nesse momento, não fuja, não tenha medo, pois você é uma das infinitas manifestações de Deus acontecendo aqui e agora. Você, com toda a sua particularidade, com toda a sua individualidade, com toda a sua autenticidade, você também é Deus. Você é luz, você é amor. Está na hora de se lembrar. Gratidão. Se você gostou desse vídeo, ou principalmente dessa movimentação agora, desse final, me conte aqui nos comentários. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreve no canal. Eu vou trazer muitas coisas, não apenas consciências, percepções, mas também facilitações. Em cada vídeo eu pretendo fazer uma movimentação, uma facilitação para que você consiga despertar a espiritualidade que existe em você. Fica bem. Até o próximo.